Olá, paliativistas, aqui Daniel Alveno falando, e hoje eu vim aqui para responder uma pergunta, né? Por que as pessoas ainda confundem tanto eutanásia com ortotanásia? E principalmente qual é o impacto que isso traz na vida dos pacientes que precisam de cuidados paliativos, precisam que condutas corretas sejam feitas com eles e que essa confusão não é só uma coisa de erro teórico, né? Ah, um errinho que eu cometi aqui. Não, isso impacta muito gravemente na vida de pacientes que estão ou em casa ou hospitalizados, muitas vezes em fim de vida, e que estão lá sofrendo por conta de um erro conceitual de profissionais de saúde, né? Então isso não pode acontecer jamais. Então vamos lá. Eu vou começar a conceituar a partir da eutanásia. Eutanásia é o termo que gera mais pavor, medo nos profissionais de saúde, com um motivo muito justo, né? A eutanásia no Brasil é crime de homicídio. Artigo 121 do Código Penal, pena de reclusão de 6 a 20 anos de prisão, né? Então, é claro que as pessoas não querem fazer eutanásia no Brasil, porque isso no Brasil é crime. Não cabe aqui a gente discutir esses aspectos éticos e legais nesse momento. A gente pode até fazer um outro vídeo sobre isso, e eu pretendo fazer um outro vídeo sobre eutanásia e suicídio assistido, tá? Mas a verdade é que no Brasil é crime, então não pode fazer, pronto, acabou. As pessoas realmente têm que ter medo de estar fazendo isso, né? E não podem realizar o procedimento porque realmente é considerado crime de homicídio. Então, o que é eutanásia? Eutanásia é o ato de matar alguém, tá? Então, você vai acelerar o processo de morte. Não é ir lá e dar um tiro na pessoa. Não, não é isso. É você ter um paciente com uma doença em estágio muito avançado, e normalmente essa doença causa sofrimento intenso a esse paciente, muita realmente falta de dignidade, um sofrimento intolerável pelo paciente, e aí esse paciente muitas vezes não tem condições de seguir a vida de forma com menor nível de sofrimento. Portanto, alguém ou um familiar, ou um médico, ou outro profissional de saúde qualquer, enfim, acelera o processo de morte de alguma forma. E aí no Brasil nós temos descrições de eutanásia por sufocamento, estrangulamento, né? Claro que isso entra como homicídio, mas assim, eutanásia no sentido de eu fui movido por compaixão, eu acelerei o processo de morte do meu familiar, movido por compaixão. E muitas vezes tem até um pedido, vídeo gravado, uma carta escrita pela pessoa que está realmente pedindo para alguém, assim, ó, acelera a minha morte que eu não quero viver assim, tá? Então, a forma mais comum de eutanásia é, claro, com manejo de drogas que vão levar a uma depressão do centro respiratório, uma sedação muito profunda, e o paciente vai acabar falecendo. Lembrando que eutanásia é sempre é um ato cometido por uma terceira pessoa, que não é o paciente, tá? Então não é o paciente que está se matando, é o médico, um familiar ou qualquer outro profissional de saúde, enfim, que está indo lá e acelerando esse processo de morte. Como eu disse, só para ficar muito claro, isso é crime no Brasil, ponto. Então, de forma alguma, eu estou aqui encorajando ninguém a fazer. O que é a ortotanásia? A ortotanásia é simplesmente o termo definido como morte correta ou morte no tempo correto, sem que a gente interfira no processo de morte, nem acelerando esse processo e nem retardando esse processo, né? Quando eu falo de retardar o processo de morte, é retardar às custas de mais sofrimento, de forma indigna, intolerável para o paciente, e aí isso tem outro nome, eu já vou conceituar. Mas o termo ortotanásia se refere muito, se liga muito fortemente aos cuidados paliativos. É o que a gente preconiza em cuidados paliativos, é o que a gente gostaria que acontecesse com todos os pacientes, né? Então, enquanto a gente puder prolongar essa vida com qualidade, com dignidade, com funcionalidade, perfeito. Isso é ortotanásia também. O ato de prolongar a vida com todas essas características também é considerado ortotanásia, ok? Então a gente jamais pode confundir isso. E eu vou falar de outro termo que é muito importante conceituar para que a gente consiga entender, né, que cuidado paliativo
não pode ser confundido com eutanásia, que é o termo distanásia, né? O termo distanásia se refere ao ato de prolongar artificialmente a vida de alguém às custas de mais sofrimento, menos funcionalidade, menos dignidade, né, para esse indivíduo. Então, quando nós usamos recursos como, por exemplo, ventilação mecânica, hemodiálise, drogas vasoativas, nutrição interal, né, por uma via artificial, seja uma sonda ou uma gastrostomia, enfim, ou qualquer outra via de nutrição parenteral, nós estamos prolongando a vida de alguém, ou seja, isso é chamado de suporte artificial de vida, né? O que é o suporte artificial de vida? É quando o paciente ele não tem condições de respirar sozinho ou de filtrar o sangue pelos rins sozinho, ele vai precisar de uma hemodiálise, ou manter a pressão arterial sozinho, então ele precisa de uma droga vasoativa, não consegue se alimentar, então ele precisa de uma nutrição. Ou seja, eu estou mantendo esse indivíduo vivo de forma artificial. Tudo bem, se isso estiver trazendo alguma qualidade de vida para ele, isso não é distanásia. Agora, a partir do momento que eu não estou tentando... Para que a gente... Vamos só voltar um pouquinho. Para que a gente usa suporte artificial de vida? Para manter alguma função desse indivíduo, enquanto eu estou tratando a causa que o levou a essa disfunção. E assim que eu consigo reverter isso, ele vai saindo do suporte artificial de vida. Ok? Basicamente é isso, tá? A grosso modo é isso. Muito bem. E aí, a partir do momento que eu não estou conseguindo tratar mais nada para reverter esse quadro e só mantenho esse paciente vivo às custas de ventilação mecânica, às custas de tudo isso que eu falei, eu estou aí sim cometendo distanásia. E aí as pessoas aqui no Brasil não têm nenhum medo de fazer distanásia, né? Ah, distanásia pode. A distanásia no Brasil ela é vista como algo ok, legal. Eu tô lá com o paciente na UTI fazendo tudo por ele, né? A gente tem uma justificativa para a distanásia que é até bonita. Estamos salvando a vida dele, fazendo tudo por ele. Salvando a vida dele, né? Salvar a vida é isso? Ficar na ventilação mecânica por 3 meses e morrer depois, né? Então, é claro que existem casos onde a distanásia se instala de forma clara e objetiva, né? A gente, desde que aquilo foi colocado, é uma distanásia. E tem procedimentos que não eram distanásia. Então o paciente chegou com insuficiência respiratória, foi entubado, foi mandado para UTI e tudo mais, só que ele foi complicando, piorando, chegou em determinado momento que o quadro dele se tornou irreversível e aquela ventilação mecânica se tornou uma distanásia, tá? Muito bem. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque eu quero deixar claro que é possível tirar medidas consideradas distanásia, né? Então, ventilação mecânica, droga vasoativa, hemodiálise, tudo isso que a gente começou, a partir do momento que a gente identifica como uma distanásia, nós temos a obrigação de tirar isso do paciente, né? Ou pelo menos de pensar em tirar. Isso é uma indicação médica, isso é uma indicação da equipe que está cuidando do paciente. Ai, Daniel, mas se eu tirar a ventilação mecânica e ele morrer, isso não é eutanásia? Eu não estou matando o paciente? É essa a grande confusão, né? Se eu tirar a dieta de um paciente que está em estado vegetativo, eu não estou matando o paciente? Essa é a grande confusão. Então, não. A resposta é não. Você não está matando esse paciente. Você está apenas deixando de fazer distanásia, revertendo uma distanásia. Eu falo reversão de distanásia, é um termo que eu uso muito nas minhas aulas para ser bem didático, tá? Tem gente que fala, Daniel fala de reversão de distanásia, esse termo não existe. Realmente não existe, eu não tô nem aí para quem critica, porque eu acho ele muito didático. Se eu falo, tirar a ventilação mecânica é ortotanásia, tem muita gente que dá um nó na cabeça. Fala, peraí, mas, né, eu tô tirando... Então, para eu pensar que isso é uma ortotanásia, eu preciso entender que ele estava em distanásia, tá? E aí sim, eu reverto a distanásia e aí eu consigo promover a ortotanásia, certo? Se eu estou revertendo uma distanásia, eu não estou fazendo eutanásia. Quem está levando o paciente à morte é a doença, e não o fato de o profissional de saúde tirar a ventilação mecânica ou tirar uma droga vasoativa, né? Ou seja, eu estava prolongando a vida dele, eu estava mantendo essa vida às custas de mais sofrimento, de forma menos digna. E muito importante, pessoal,
Se a gente tem esse conceito muito claro, se os profissionais de saúde têm esse conceito muito claro, eu consigo passar isso para a família de forma muito clara. Se eu tenho dúvida, se eu não conheço, se eu, estou confuso, ótimo, você não vai conseguir passar isso para a família, portanto, você não vai conseguir reverter distanásia e você vai continuar sendo um profissional que promove distanásia no seu setor, que aumenta o sofrimento do seu paciente, que está piorando a qualidade de vida dele e, portanto, isso também pode ser considerado crime, né? Está na nossa Constituição Federal, né? Que nós devemos... cláusulas pétreas da Constituição, hein? Que nós devemos prezar pela dignidade da vida humana dos nossos pacientes e que nenhuma pessoa será submetida à tortura, né? Então, esse termo tortura também pode ser justificado aí com distanásia, né? Ou seja, eu não estou deixando a pessoa morrer, mas eu estou aumentando o sofrimento dela. Isso também pode ser considerado tortura por algumas pessoas. Talvez nós aqui não gostaríamos de ficar sendo mantidos vivos, sabendo que a gente vai morrer daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem nenhuma qualidade de vida. Acho que ninguém quer isso para si. E por que a gente faz isso com os nossos pacientes? Não é verdade? Então, pessoal, espero ter esclarecido esses conceitos que são muito básicos. Já que nós vamos falar de cuidado paliativo aqui, já que nós vamos contar história, eu preciso trazer alguns conceitos, porque não podemos ter dúvidas tão básicas quanto essa. E aí, se você gostou, eu já peço para você deixar o seu like, eu já peço para você se inscrever no nosso canal e dar uma moral aí pra gente continuar discutindo aqui, trocando ideias. Sugiram novos temas aqui pra gente poder alimentar esse canal com maior frequência, tá bom, pessoal? Ative as notificações no sininho também, para sempre que tiver um vídeo novo chegar para vocês. Te vejo em breve. Obrigado, paliativistas do Brasil e do mundo. Um grande abraço.